21 minutos e 59 segundos. O narrador conhece Tyler Durden em um avião e é ali onde nasce o Clube da Luta. Mas essa cena possui um detalhe que passa despercebido. Um detalhe que tá ali, na sua cara, bem debaixo do seu nariz, e que revela um dos maiores plot twists da história do cinema. 1 hora e 30 minutos antes dele acontecer no filme. Se você prestar bastante atenção, mas bastante atenção mesmo, talvez você consiga perceber como o filme te manipulou desde o começo. Só que ninguém nunca percebe. Só que existe um método que te mostra todas as pistas escondidas em um filme. E o que eu vou te mostrar agora vai treinar o seu olhar para você decifrar a linguagem do cinema e como ela controla tudo o que você sente durante um filme. Se você já viu o Clube da Luta, você sabe qual é o plot twist. Mas se você não viu, eu vou te mostrar a reviravolta o máximo que eu conseguir até a gente chegar no momento da grande revelação. Eu quero muito saber se você vai perceber, porque esse é o meu filme favorito e nem eu percebi. Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e vamos começar. Boa sorte! O ano é 1999 e esse é o narrador. A gente chama ele assim porque ninguém diz qual é o nome dele durante o filme todo. Ele trabalha numa empresa automobilística, viajando para conferir resultados de colisões e tendo que suportar um chefe rabugento que exige demais dele. Mas o principal problema da sua vida acontece dentro de casa. Solteiro e sem filhos, o narrador compra tudo o que ele vê em catálogos para preencher o seu vazio existencial. Mas isso traz uma consequência muito grave: insônia. Sem conseguir dormir, sofrendo muito por estar sempre exausto, ele vai ao médico, que o recomenda ir para um grupo de ajuda de homens com câncer de testículo, para ele ver o que é sofrimento de verdade. Chegando lá, ele finge ter a doença para se enturmar, chora e quando chega em casa, dorme que nem um bebezinho. Ele fica viciado em grupos como aquele, até que em um desses grupos ele conhece a Marla, que assim como ele, é uma turista que passa o seu tempo livre indo para os mesmos grupos que o narrador vai. E é nessa mesma época que ele conhece o Tyler. Em uma de suas viagens de trabalho, o narrador senta ao lado do Tyler no avião, que em poucos minutos de conversa o deixa sem palavras com tanta informação que ele passa. O Tyler é o completo oposto do narrador, desinibido, cheio de si e com muita atitude. Só que o pior ainda estava por vir. Quando o narrador chega em casa, quer dizer, na calçada de casa, ele descobre que o seu apartamento simplesmente explodiu. E, junto com ele, todos os bens materiais que ele havia comprado com seu suado dinheirinho por toda a sua vida. Sem saber o que fazer, ele liga pra quem? Claro, pro cara que ele acabou de conhecer, o Tyler Durden. O narrador e ele saem pra beber. E saindo de lá, o Tyler pede pro narrador meter um murrão na cara dele, porque sim. O narrador vai morar na casa do Tyler, que é um chiqueiro. Eles continuam se esbofeteando na rua porque acham aquilo da hora. Mais homens vão se unindo a eles e eis que o Clube da Luta é criado, com todas as suas regras e repleto de homens de classe média frustrados com seu baixo desempenho na vida. Em paralelo, o Tyler começa a ter um caso com a Marla, que deixa o narrador duplamente enciumado, por ela e por ele. Inclusive, o Tyler pede pro narrador nunca falar com ela sobre ele, mas isso não vem ao caso. Uma investigação para descobrir por que o apartamento do narrador explodiu começa. O dono do bar, onde rola o Clube da Luta, tenta expulsar o Tyler, que acaba expulsando o cara do próprio bar. E aí, quando o Clube da Luta começa a virar o projeto Destruição, com diversos deveres de casa para os integrantes, como arranjar briga com o desconhecido, quebrar antenas de TV a cabo, deletar o conteúdo de fitas VHS de videolocadoras e meter a porrada nos carros na rua, porque sim. Aí o Tyler começa a recrutar os seus macacos espaciais e monta um verdadeiro exército na casa deles, sem contar nada pro narrador, que fica ainda mais enciumado. E as missões do projeto Destruição começam a ficar ainda mais perigosas, como ameaçar o detetive que está investigando o grupo, roubar um carro do aeroporto da cidade e capotar esse carro cheio de gente dentro, porque sim. É nessa cena também que o Tyler admite que foi ele que explodiu o apartamento do narrador. Até que numa bela manhã, o Tyler vai embora e deixa o narrador sozinho para lidar com um grupo terrorista que ele criou, que é o Projeto Destruição. E a galera que já passou por uma lavagem cerebral apenas responde que no Projeto Destruição não fazemos perguntas. O narrador decide viajar ao país, refazendo os passos do Tyler, vai no restaurante e um funcionário chama ele de Tyler Durden. O narrador fica sem entender nada, liga pra Marla e fala do Tyler com ela, indo na contramão do que ele havia combinado com o Tyler. Só que ela fica sem entender nada, fala com ele e chama ele de Tyler Durden. Eis que o próprio Tyler Durden aparece na frente do narrador e faz com que ele diga com todas as letras: as pessoas acham que somos o mesmo, pois nós dois somos a mesma pessoa. Agora eu te pergunto, você notou
todas as pistas dessa reviravolta que eu te mostrei no decorrer do vídeo. Muita gente diz que a grande pista de que o Tyler Durden e o narrador são a mesma pessoa são aquelas piscadas de mensagens subliminares que acontecem no começo do filme. Tipo quando o narrador tá conversando com a Marla na rua, quando ele tá conversando com um médico no corredor do hospital e quando ele vai no clube dos homens com câncer de testículo pela primeira vez. E tem tudo a ver com o trabalho do Tyler, que coloca mensagens subliminares em filmes no cinema. Só que isso aí não chega nem aos pés de quando o filme realmente joga na tua cara, escancaradamente, que eles são a mesma pessoa e você nem percebeu. Na cena em que o Tyler quase é expulso do bar do Clube da Luta, o dono do bar dá um soco na barriga dele, só que quem sente é o narrador, que tá no cantinho da tela, e ele abaixa a cabeça, como se estivesse sentindo aquela dor. Mais pra frente no filme, quando o grupo do Projeto Destruição ameaça o detetive no banheiro, o enquadramento mostra o narrador num determinado ponto do quadro, exatamente no ponto onde o Tyler surge por cima dele, ocupando exatamente o mesmo espaço naquele plano, com o rosto de um encobrindo o do outro. Na cena do acidente do carro, o Tyler tá no banco do motorista e o narrador no banco do passageiro, certo? Só que depois que o carro capota, quando eles saem lá de dentro, o Tyler sai do banco do passageiro e o narrador sai do banco do motorista. Tudo invertido. Tudo ali, na tua cara. Mas a pista principal, a que revela o grande plot twist muito antes da hora, tá lá, no momento exato em que o narrador conhece o Tyler. A câmera tá posicionada na lateral do narrador. Ela faz um leve movimento para frente, rotacionando o eixo e revelando o Tyler sentado ao lado dele. Antes desse movimento, o Tyler simplesmente não aparece. O truque aqui é o seguinte: o movimento de câmera faz com que o Tyler pareça que está sendo projetado para fora do narrador. Ou seja, é o próprio filme te mostrando através da mise-en-scène que aquele cara não existe e é uma criação do protagonista. O termo mise-en-scène é francês e significa literalmente posto em cena. Tudo o que compõe a imagem de um filme, o enquadramento, os gestos, a luz, os objetos, a posição dos atores, como tudo isso se relaciona com o movimento de câmera, tudo isso é mise-en-scène. E é por meio dela que um diretor de cinema te conta a história do filme sem precisar dizer uma palavra sequer. O David Fincher, diretor de Clube da Luta, usa a mise-en-scène de forma cirúrgica. A câmera não mostra o Tyler. Ela literalmente faz o personagem nascer. É como se o enquadramento desse luz à imaginação do narrador. E todas essas pistas que o filme vai espalhando antes mesmo da grande reviravolta é o que em narrativa a gente chama de foreshadowing. O foreshadowing é uma técnica usada para plantar pistas no decorrer da história. Pequenas informações visuais ou narrativas que vão preparando o terreno para o público para algo muito maior que ainda vai acontecer. E aí quando o plot twist chega, meu amigo, o espectador sente aquele choque, mas ao mesmo tempo ele se pergunta: como é que eu não percebi isso antes? E é justamente essa a ideia. O filme plantou a pista, só que ele não queria que você visse até aquele momento. E aí quando você vai rever o filme, você percebe cada um desses detalhes. Isso acontece em vários filmes clássicos. Por exemplo, em Um Sexto Sentido, o uso da cor vermelha indica a presença da morte. O balão vermelho, a maçaneta vermelha, a porta vermelha, todos esses elementos estão avisando o tempo todo que o personagem do Bruce Willis já tá morto. Além da cena no restaurante, por exemplo, quando ele chega lá, fala com a mulher dele, que fica em silêncio, se levanta e vai embora, como se ele não tivesse ali. Porque de fato ele não tava só o espírito, ela não tava vendo ele. Isso é foreshadowing puro. E o mesmo vale para Clube da Luta. Cada detalhe, cada gesto, cada enquadramento foi planejado para deixar as pistas no ar. E mesmo assim, a gente só percebe depois. Porque o cinema bom de verdade, ele faz isso. Ele te engana com elegância. E quando você volta para rever o filme, tudo faz sentido, tudo se encaixa. A reviravolta estava lá o tempo todo, bem debaixo do seu nariz. Só que você não percebia. Quer dizer, não percebia até agora. Se o seu sonho sempre foi estudar cinema e assistir aos seus filmes favoritos enxergando muito além da superfície, eu te recomendo fortemente a se inscrever no Decifrando Cinema 2.0, o método que já mudou a visão de mais de 5.000 alunos de cinema em 8 países, que está sendo relançado agora com um desconto exclusivo. Também não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para análises iguais a essa toda semana, e segue no Instagram para dicas e novidades sobre o cinema todos os dias. Eu me chamo Bruno Albuquerque, um forte abraço e vida longa ao cinema.